Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, o Atlético tomou uma decisão. E uma decisão que eu tô vendo repercutir muito no sentido do torcedor não entender o porquê dessa decisão. Que é a situação do Viveiro. Não, do. Cara, esqueci Velasco. É tanto colombiano agora que eu quase falei Mendonça, falei Viveiros e não lembrei do Velasco. E é uma situação que eu quero explicar pra vocês. O porquê Kevin Velasco, que parecia um jogador tão promissor com a camisa do Atlético, ele vira carta fora do baralho. Porque a realidade hoje no Atlético é essa. É um Atlético que dá quase que uma carta branca ao Odair. E pra mim fica muito claro, o Odair não quer usar o Velasco. Não é nem que pra mim fica muito claro. O Atlético já falou isso pro Velasco, a informação é essa. Então, o que fez o Velasco sair de um jogador promissor? E eu não mudo uma palavra que eu falei quando ele chegou e ele foi bem. Eu acreditava que era um jogador que poderia ajudar. E digo mais, acredito que, pô, se o Odair tivesse um pouquinho mais de boa vontade, ele poderia estar ajudando agora. Para um jogador que é descartado. E acho que isso fala muito sobre o futuro do Atlético. Até por isso que eu tô fazendo um vídeo aqui falando sobre isso. O Velasco não cometeu nenhuma indisciplina. O Velasco é um cara querido internamente. O Velasco é um cara que tem moral internamente no sentido de acharem um bom jogador tecnicamente, acharem um jogador que pode ajudar o Atlético, acharem que é um jogador que tem ali capacidade técnica elevada. Então isso tudo pra mim conta e precisa ser trazido ao torcedor pra também não achar que teve um caso, porra, extra que fez o Velasco virar a carta fora do baralho. Não tem nada disso. Mas é aquilo. Você contrata a indicação de um treinador. Esse treinador sai, o jogador não necessariamente vai continuar fazendo sentido pro outro treinador que chega. E a história do Velasco é essa. Foi um nome pedido por Maurício Barbieri para a estratégia do Maurício Barbieri. Chega o Odair, o perfil de jogo que o Odair quer é completamente diferente. De jogador mais físico, de jogador com mais capacidade de atacar o espaço, de jogador que pressiona mais. E a gente começa a avaliar os detalhes da passagem do Velasco com a camisa do Atlético e a gente começa a perceber alguns detalhes. Por exemplo, o grau de participação do Velasco é menor que basicamente todos os jogadores da frente do Atlético. O grau de desequilíbrio do Velasco. Teve algum jogo realmente que o Velasco foi um ponto fora da curva? Não teve. Não condicionava o jogo. O jogo não era sobre o Velasco. Os melhores momentos do Velasco, eles foram a partir do momento que, taticamente, o Atlético funcionou muito bem naqueles encaixes do Velasco com o Zapelli para encontrar o Luiz Fernando. Só que não é isso que o Odair quer a partir de agora. O Odair quer flecha, o Odair quer verticalidade, o Odair quer agressividade. Eu posso te falar, faz sentido. Não faz sentido. Às vezes a gente tem uma perspectiva de um Atlético dominante, um Atlético com muita bola. Então vai ser isso que vai acontecer no trabalho do Odair. E eu espero que o torcedor entenda isso e leve na boa. Espero que o torcedor entenda isso e compre o barulho do Odair, porque, cara, vou ser bem sincero com vocês. O Odair precisa que o barulho dele seja comprado. E quando a gente fala de comprar o barulho, é do torcedor acreditar que esse tipo de decisão vai dar certo em algum momento. Uma decisão que parece até errada, mas uma decisão que ela precisa ser tomada. Pra mim é muito fácil a gente chegar aqui e falar: ah, não, o Velasco tem que ficar, mas no desenvolvimento de plano de jogo, o cara encaixa muito pouco no que o Atlético e no que o Odair planeja. Então, assim, até projetando o que vai ser o Atlético daqui pra frente. O Atlético daqui pra frente vai ser um time muito mais compatível com Mendonça, com Viveiros, que são reforços que chegam com esse aval do Odair. É o time que chega muito mais com essa perspectiva de abraçar um Isaac, que é um jogador mais direto, mais objetivo, que ataca mais o espaço.
E a informação, assim, os treinos podem mudar o cenário. Mas o Odair quer contar com o Isaac. O Odair gosta do Tevez. O Odair naturalmente vai querer contar com o Julimar, que eu acho que é um jogador que faz muito mais o perfil do Odair. Aí você tem o Luiz Fernando. Jogadores mais fortes, jogadores que, pô, sustentam esse jogo direto, essa verticalidade, essa objetividade. E tudo que eu tô falando aqui, rapaziada, não é nem opinião, tá? O que eu tô trazendo aqui é informação que a gente trouxe em primeira mão no grupo de membros. A informação que sai na imprensa colombiana, a gente trouxe há quase 15 dias no grupo de membros, quando a gente já tinha noção que o Velasco não seria utilizado. Então, assim, a gente vai fazendo quase que uma seleção natural, né? A gente vai, pô, dando sequência para alguns, descartando outros. O Atlético deve ter mais saídas no elenco de jogadores que chegaram com certa moral, Dudu, Raul. Jogadores que, pô, eram para ter entregado muito mais e basicamente assim não conseguiram entregar. É uma pena, tá? Porque eu gostava do Velasco e eu acreditava que o Atlético poderia ser um clube onde o Velasco recuperaria um futebol que a gente sabe que ele teve, que ele já mostrou no futebol colombiano, não conseguiu mostrar tanto no futebol mexicano, que, pô, também é um futebol difícil, é um futebol que tem algumas complexidades ali. Mas é isso, assim. Não duvidem se o Velasco nem terminar a temporada com a camisa do Atlético. Não é um cenário impossível, assim. E fica aquilo, né? Assim, uma pulga atrás da orelha, porque, pô, um colombiano que não conseguiu se adaptar muito bem, estão chegando 3 colombianos agora. Como vai ser esse processo de adaptação do Viveiros? Como vai ser esse processo de adaptação do Velasco, do Aguirre? Não dá pra dizer que esses caras vão chegar, vão jogar, vão arrebentar, vão ser os melhores jogadores do mundo. Já teve, por exemplo, alguns casos de jogadores estrangeiros que não se adaptaram e não se adaptaram mesmo ao Atlético, não se adaptaram mesmo ao futebol brasileiro. Então bate uma certa preocupaçãozinha. Mas como eu acredito que seja muito mais algo tático do que técnico, eu fico um pouquinho mais tranquilo sobre esse descarte do Velasco. Mas volto a falar, ansioso pro Isaac. Ansioso pro Isaac. O Isaac é uma aposta pessoal que eu tenho, que pode dar certo, pode dar errado, mas é uma aposta pessoal que eu acredito que tem um futuro muito legal no Atlético se for bem trabalhado. Por exemplo, tem 4 participações em gol e um número muito pequeno de jogos na Série B. Espero que o Isaac, quando voltar, realmente agrade o Odair. Outro que deve perder espaço, que tá entrando muito mais pela falta de opções do que pelo gosto do Odair, pelo afeiçoamento do Odair ao jogador, é o Leozinho, tá? Leozinho que tem um perfil muito próximo ali do que o nosso mano Velasco entrega também. Não deve ter uma vida muito longa no Atlético, não. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.